Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal RF Brasil Embaixada do Reino, ou se você está no Rumble, Ricardo Felício Oficial. Quero dar uma boa noite a todos vocês que estão chegando agora aqui no chat, muito obrigado pela presença de todos. E aí, nós estamos começando com um novo programa Rolando um Clima, a edição número 25, O Tempo Esquentou. Nossa, como assim, professor? Na verdade, nós estamos trazendo informações que complementam a edição anterior do Rolando um Clima, edição número 24, mas de quebra, estamos trazendo aí a saída, né, mais nova das temperaturas que nós tivemos aí dos satélites. Então, vamos ver, o tempo realmente esquentou. O tempo, né? Bem interessante como eles falam. Tá aqui, né, pessoal? Vamos olhar aqui o gráfico que saiu agora dos dados do satélite da baixa troposfera, né, temperatura global. Então, vejam só, fechamento de novembro de 2022, as temperaturas, né, gerais do planeta inteiro, quando computadas, mostraram uma anomalia frente à média dos últimos 30 anos, de 1991 a 2020, de 0,17 graus Celsius. Nossa, que fantástico valor! Bom, meus comentários em cima disso aqui é que, para quem já está fazendo aí a videoaula, vai saber muito bem o que a gente fala sobre essa série de temperaturas. Era dos satélites nasce no período quente, né? Esse valor aqui também mudou, e isso aqui são anomalias. Quando a gente converte isso para temperaturas, vocês vão ter um choque gigantesco. A gente mostra tudo isso na videoaula. E você vai entender também por que isso aqui flutua drasticamente, vai entender o que significa isso, e vai também entender que quando você vê essa variação que parece que está subindo imensamente, né, não passa de flutuações que giram ao redor de 0,2 para baixo, 0,2 para cima, que é o que está acontecendo. E um comentário interessante, né? Porque vejam só, né? Foram quase aí 20 anos, na verdade, uns 13, 14 anos, tirando aí o El Niño de 1998, que as temperaturas simplesmente não fizeram absolutamente nada. Foi chamado o hiato. Aí você vai entender o que aconteceu aqui, também vai entender esses últimos 10 anos que estão mostrando que ficou um pouquinho mais quente, nossa, né? 0,2, 0,3, com picos aí referentes a El Niños. E o mais interessante também, como a gente gosta de mostrar, que durante a fraudemia, né, não se usava combustíveis, todo mundo parou, as temperaturas subiram, olha, subiram, né, por causa que as coisas são, como é que eles gostam de dizer, as coisas têm um tempo para acontecer. Bom, depois que voltaram as atividades, as temperaturas baixaram, né? É interessante também mostrar que essas variações aqui também interferiram muito essa subida que nós tivemos nos meses anteriores, somente se você tem aí o Atlântico, né? Dificultar a formação de ciclones tropicais. Por quê, pessoal? Porque justamente as temperaturas pegam muito, né, de satélite, pegam muito a área tropical, levam muito mais em conta a área tropical aí nas suas variações. E a gente explica muito bem o que aconteceu nesse período, você vai ver lá com diversos trabalhos científicos, e, portanto, isso aqui não é aquecimento global, isso aqui não é causa humana, não é absolutamente nada disso, muito menos essa recomposição de temperaturas aqui de período mais frio. Mas, como eu gosto de dizer, né, que a pedra fundamental em cima desse assunto é quando a gente faz relações comparativas impossíveis, né? Por quê? Você está vendo aí o planeta inteiro, então a macro escala, que nós estamos falando de milhões de quilômetros quadrados, portanto está na escala de mega, né? Versus a parte de micro, porque você está querendo entender uma fração centesimal dos graus Celsius da temperatura. Esse 7 aqui, ó, esse 7 aqui nem sequer tem relevância, né? Não tem significado físico. A gente explica tudo isso aqui no nosso curso lá de mudanças climáticas. Mas, como eu falei, isso daqui simplesmente é a deixa para o assunto que eu quero trazer, que é muito mais importante. Qual é esse assunto que é muito mais importante? Esse daqui, ó. Vamos lá. Mas que tempo que esquentou? Então, eu vou fazer uma mudança drástica da área de meteorologia e climatologia para a área de geopolítica.
E para você entender o tudo que nós vamos falar agora, tem que assistir ao programa anterior, Rolando um Clima, edição número 24, como eu falei, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo para quem ainda não assistiu, tanto no YouTube quanto no Rumble. Tá? Então, esse é o tempo que esquentou. Os interesses nacionais, que envolvem aí os anseios do povo e das suas forças produtivas, né? Nossos queridos irmãos caminhoneiros que estão lá dependendo de trabalhar, o pessoal do agronegócio, as indústrias, geração de energia, e o seu povo brasileiro que quer soberania, liberdade, integridade, segurança e justiça, que sua Constituição seja respeitada, né? Fazendo frente aos interesses nacionais, aos interesses alienígenas estrangeiros, a gente explica isso muito bem nesse vídeo. Então, pegando a deixa daí, que é daí que eu quero mostrar que o tempo que esquentou, não de temperaturas, porque a gente mostrou lá quem são os traidores da pátria, né? Os constituintes do SSTF, está lá o sujeito, o Mefistófeles, com o grande cabeça, que colocou também lá o satânico Dr. Nine, ou será que é o Dr. Ten? Será que já tancredizaram os sujeitos? Sempre lembrando que tem um alquimista por trás. E é claro, né, toda a patota do legislativo, com raríssimas exceções, que simplesmente pintou e bordou e não fez absolutamente nada do que está acontecendo no presente momento, que é, então, vergonhoso, né? Vergonhoso. E aí, nós vamos agora passar a explicar algumas outras coisas, que, na verdade, deixa eu ressaltar bem isso daqui, são conjecturas, né? São conjecturas baseadas em documentos que já estão aí circulando, as coisas estão acontecendo, as pessoas veem as coisas acontecendo no território nacional e veem também, né, as informações que vêm de fora do Brasil, coisas dos Estados Unidos, da Rússia, né, gente da Europa, os vizinhos aqui hipócritas que estão aí toda hora fomentando e falando bobagens ao nosso respeito, né? Tá faltando dinheirinho no cofre, precisam assaltar os cofres brasileiros, tendo em vista, né, os próprios depoimentos, né? A sujeita vai estar aqui no dia 1º já para pegar dinheiro do BNDES para construir as suas obras, quando, na verdade, o povo brasileiro passa, né, detrimento dos seus interesses para atender interesses alienígenas. Então, nós vamos abordar um pouco sobre isso, trazendo, então, conjecturas e lembrando que eu estou jogando o jogo das peças do tabuleiro, e, portanto, claro, nós sabemos que são peças, tem outros interesses por trás, mas é aquela parte visível que nos interessa neste exato momento, inclusive para trazer aqui para as pessoas terem um entendimento um pouquinho maior do que está a acontecer, ok? Então, reparem muito bem, né, no tema que nós vamos apresentar agora. Reparem muito bem, tá? Vou deixar aqui, vamos dizer assim, subliminarmente, ou quase que velado, mas um bom entendedor, e quem tiver com os olhos abertos e com os ouvidos preparados para entender, né, para escutar as coisas, vai sacar o que está acontecendo. Então, primeiramente, mostrando aí o tema, né? Olha só, Golf Lima Oscar, certo? Então, os players internacionais, como o Algorento e o Micron, né? O Algorento, olha só como eles dizem sobre o que eles falam sobre o Brasil, né? Então, ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos nós. É isso aí, é o Algorento, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele já já. E o Micron, que é outra peça, né? Essas mãozinhas desses sujeitos são bem nojentas, né? Devemos pensar na relativização da soberania do Brasil pela Amazônia. Eu sempre gosto de dizer, né? O que é meu, o que é seu é nosso. Não está de vermelho à toa, né? Não está de vermelho à toa, porque essa patota trabalha para isso. E eu quero lembrar, e eu até coloquei aí no canal antigo RFO, né, na comunidade, a Operação Surumu.
que foi uma operação de dissuasão contra a investida estrangeira na calha norte do Brasil, lá em 1993. Cujo vice-presidente, quem que era? Era o Algorento, o cara que gosta de fazer os projetos climáticos, né? Olha só, ele adora fazer isso aqui, né? E será que eles têm interesse lá em cima das nossas terras amazônicas? Vamos falar sobre isso também, né? Mas essa operação Surumu mostrou lá para eles em 93 que, bom, aqui não, né? Querem saber como é que funciona o curso dos SIGs, sempre estão querendo mandar lá oficiais para fazerem o curso, para ver como é que funciona, né? Não conseguem não, né? Aliás, o curso só começa quando eles pedem para sair. Mas eu quero trazer para vocês aqui informações bem interessantes. Por exemplo, pouca gente sabe que 66,3% do Brasil já está imobilizado pela ideologia ambiental. E na época do senhor Temer, os caras queriam levar isso aqui a 80%. Naquele período curtíssimo de tempo, né? Sempre que você escolhe um sujeito para fazer todo o serviço sujo, naquele curtíssimo período de tempo, eles queriam colocar 80%. Aqui no mapa, mandado aqui pela Embrapa, doutor Evaristo Miranda, né, as áreas protegidas estão colocando aqui as unidades de conservação e as terras indígenas, né, marcadas. Em especial, na Operação Surumu, a gente mostra o que aconteceu, né? Queriam fazer até a Raposa do Sol, FHCC conseguiu preparar e depois o senhor satânico Dr. Nine implementou tirando os agricultores de lá que trabalhavam em conjunto com os índios. Resultado, né? Depois de mais de 50 anos, os agricultores perderam suas terras, suas posses, né? Suas benfeitorias sobre as propriedades e os índios foram parar nas favelas, a maior parte deles porque não tinham mais como sobreviver. Então, quando você vê essas manifestações indígenas, você já vai entender outros aspectos. E eu coloquei aqui, né, nesta época, a nova hipótese que a gente trazia, que as terras indígenas seriam transformadas em territórios indígenas, porque já tinha político falando sobre esse assunto. Por isso que eu quero diferenciar muito o indígena nacionalista dessa nossa nova Guararapes, do indígena que vai pintar a cara na Quinta Avenida em Nova York. São duas coisas diferentes. E os senhores já estão entendendo quem entra nos nacionalistas patriotas e quem entra no bolo, né, no bolo asqueroso dos traidores da pátria. Que nós já identificamos lá no programa Rolando um Clima 024. Lá tem mais, tem vários escalões aí. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Tá? E aí aparece o quê? Né? O corredor triplo A, né? A Andes Amazonas Atlântico, que eu chamo que é o triplo assalto, 136 milhões de hectares excluídos do Brasil, né? Excluídos, pegando aí como um corredor ecológico, sabe? Vão andar os bichinhos nesse corredor ecológico aqui, ó. Por exemplo, o Petróleos vai andar por aqui também, o áuricos, né, é um bicho muito raro, né, que é extremamente valoroso para a natureza, ele vai andar por aqui também, né? O Biodiversis é um outro, eu estou falando os nomes científicos deles, né, pessoal? Então, o Biodiversis também vai andar por aqui todo. O que sai aqui também da Colômbia, né, o Cocalis, é um bicho, sim, muito interessante, também vai andar assim, livremente por toda essa parte, né? Então, a biodiversidade aqui está um corredor sensacional para poder andar, né? E sem falar outros bichos, né? Eu não conheço muito de biologia para falar para você aqui os outros bichos que vão andar aqui, mas a gente conhece por cima. Você vê que o corredor AAA vai até quase aqui, né? Em Bogotá, pertinho, né? Bem perto. Praticamente toma Manaus aqui, olha que coisa doida. Mas tem esse corredor, então, que foi uma proposta feita pelo ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016, para apaziguar as Farc. Apaziguar as Farc, olha só, mas o atual já fez o quê? Que as Farc virassem um partido, né, um partido político e tomaram aí a presidência. Mas foi idealizada por Martin von Hildebrand, já falei disso, antropólogo estadunidense, fundador da ONG Gaia Amazonas e membro da Gaia Foundation, ONG com fortes vínculos com a Casa Real Britânica, a princípio Charles, aquele cara que não gosta de trabalhar.
informação vinda aí de vários sites, né? Principalmente aí o Sputnik News, que o pessoal tem algumas ressalvas, mas é bom a gente entender que eles trazem informações de ambos os lados da coisa, né? E estão sendo censurados também, inclusive, porque estão trazendo a situação verdadeira do país. Agora, eu chamo a atenção aqui para os senhores, que tem mais um membro lá do SSTF, né? O Boquinha Maldita, né? O sujeito do Mané, né? Que agora está fazendo um alarde, olha só que ele está fazendo um alarde, que é um problema que nós temos no norte do Brasil, que os bandidos vão tomar as terras do Brasil, da Amazônia, não sei o quê. O sujeito fazendo esse tipo de conversa, né? Aos 45 do segundo tempo é uma piada, né, pessoal? E nós vamos explicar por que isso está acontecendo. Né? Justamente porque vão começar uns exercíciozinhos militares na Colômbia, né, para atacar as Farc. Como assim atacar as Farc? Não, tem as Farc dissidentes que estão colocando em risco e estão na fronteira com o Brasil. Então, olha só, a Farc contra a Farc, né? Isso aí é ataque de falsa bandeira, nós vamos falar sobre isso, mas fiquem atentos, porque nesse ponto aqui eu quero mostrar para vocês, olha só, né, ressaltando aqui, fiz um recorte mais ou menos aqui em cima desse mapa, em cima do nosso mapa da Embrapa. Vejam só todas as terras indígenas, todas as terras indígenas. Aí que eu gosto de ressaltar que há índios e índios. Há índios padrão Quinta Avenida de Nova York, e agora a gente viu muito bem, né, os índios patriotas, nacionalistas, convertidos em Jesus Cristo, né, que ainda falam assim, nós vamos ensinar vocês a defender a terra. E eles entenderam muito bem o que vai acontecer. Porque, veja só, se isso aqui é uma zona de exclusão e os índios estão todos aqui, o que vocês acham que vai acontecer com os índios aqui, na mão desses sujeitos? Como também tem um monte de quilombolas dentro do Brasil. O que vai acontecer com essas comunidades isoladas? Acha que eles vão passar fogo neles ou não vão? É claro que vão, né? Inclusive está aqui, ó, os índios brasileiros apoiam o atual presidente porque os ativistas climáticos, né? Tá caindo a ficha. Ocidentais racistas e neocolonialistas, é só saber o padrão COP27, 400 jatos, né? Estão tentando tirar seus meios de subsistência e fazê-los viver na pobreza novamente. Que é isso que eles querem fazer. Os milionáriozinhos querem colocar os silvícolas, ou aqueles que já deixaram a vida silvícola, mas ainda têm as suas raízes indígenas dentro, inclusive, de um contexto folclórico, né? Que eles voltem uma vida neolítica. E é claro que isso é totalmente desnecessário e totalmente vil. Então, nós estamos aqui defendendo essas pessoas para que elas se tornem cada vez mais patriotas, nacionalistas, integradas. E esse movimento de Nova Guararapes que está acontecendo. Porque senão, né, vem lá o Boquinha de Cemitério, o Perdeu Mané, falar essas idiotices, né, porque vão invadir, né, os criminosos vão tomar, ele já sabe muito bem, faz parte da patota lá. E aí é claro que essas tribos todas seriam exterminadas na mão desses bandidos. Então, a Colômbia, como eu falei para vocês aqui, sempre serviu de base militar para os Estados Unidos desde os anos de 1980, com essa desculpa de que auxiliavam no combate ao narcotráfico. Sempre fizeram isso, não é nenhuma novidade, tá? Não é nenhuma novidade, sempre fizeram. Então, agora, o presidente, que é um ex-guerrilheiro de Farc, está trazendo, como eu acabei de falar, né, trazendo, olha, você fazer exercícios militares. E, portanto, esses exercícios militares na fronteira, curiosamente no Brasil, né, porque tem Farcs ali, dissidentes que não estão aceitando o nosso acordo de paz, conversa mole. Conversa mole. Então, está se formando lá um exército colombiano para atacar essas Farcs,
ou será que são outros agentes, já que nós sabemos que sempre os Estados Unidos fez base lá? Ele sempre quis tomar a América do Sul inteira, não conseguiu. Nós temos depois outros elementos aí, mas um deles é a Colômbia. Com a desculpa esfarrapada do combate ao narcotráfico, fizeram várias bases militares lá. Né? Várias bases. Então, vamos seguir, pessoal. Então, esses aqui atendem, sim, aos interesses externos alienígenas, descaradamente. Parece que nós estamos jogando War agora aqui, né? E a Venezuela, regime totalitário comunista, né? Agora está a se associar com o senhor Bidê, lá dos Estados Unidos. As suas fronteiras ao sul estão diretamente ligadas às riquezas brasileiras. Né? Então, curiosamente, agora que eles são comunistas, tal, estão lá atendendo aos interesses externos alienígenas. Só que tem um grande problema. Um grande problema. Nos Estados Unidos a coisa anda. Né? O BID agora estão aí com ações de investigação em caráter urgente, urgentíssimo. Então, processos investigativos em caráter urgente, urgentíssimo, com as denúncias aí do Twitter. Vamos chamar aqui de o caso TW, dos escândalos desse governo atual dos Estados Unidos. E tem outra coisa, né? Estados Unidos contra a Rússia, então o Maduro está brincando com perigo. Tá? Pelo menos dentro desse jogo que nós estamos falando agora, desse tabuleiro, né, dessas peças, ele está brincando com perigo, porque toda vez que você afronta interesses russos, né, virou as costas para os russos, o problema é mais embaixo. O problema é mais embaixo. E aí você entende também porque mandam representantes dos Estados Unidos para falar com o satânico Dr. Nine. Porque eles querem que ele rapidamente, olha só, é tão louca a situação, eles querem que rapidamente ele tome partido do apoio aos atlantistas, frente aí ao caso da Ucrânia, colocando então o Brasil contra a Rússia. Ele é ou não é um irresponsável, esse satânico Dr. Nine? Ele é ou não é, pessoal? E o pior, por que ainda querem adiantar a diplomação do sujeito? Porque se ele for para os Estados Unidos, ele é preso. Como eu falei, nos Estados Unidos não é brincadeira a coisa. Né? O Bidê já está sendo investigado em caráter urgente, urgentíssimo. Tá? Pelo jeito não vai ter Natal e Ano Novo. Então o sujeito quer ser diplomata para ele poder ir para lá, porque se ele for para lá, ele vai preso. O satânico Dr. Nine. Os caras não brincam em serviço. Aí ele estão mandando lá dos Estados Unidos representante aqui para o Brasil, representante aqui para o Brasil, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer já, olha, vamos entrar aqui no acordão aqui para favorecer a Ucrânia. Ou seja, colocar o Brasil numa situação, né, bastante complicada em relação à Rússia, que trouxe aí os fertilizantes. Só lembrando, pessoal, como esse jogo aí é muito mais engendrado. Vamos seguir. Guiana Francesa. Bom, é território ultramarino, né? Então, diretamente é a França, certo? Aliás, né? As Guianas, né? Suriname, isso não é o cacete, não é isso. É tudo Guiana isso aqui. Tá? Então, aqui é França, Holanda e Reino Unido. Grã-Bretanha está aqui, ó. O pezinho deles aqui, tá? Sempre. Tá? Então, território ultramarino atende aos interesses diretos franceses, atlantistas e globalistas. Portanto, faz parte desse pacote aí completamente. Faz parte do pacote. O Micron está nessa jogada. Tá? Então, estamos elencando as peças de War aqui. E tem um outro fator, podemos colocar também a Peru? Provavelmente não, né, numa atual situação. Temos lá o Chile vai querer enfrentar via Bolívia, ele já tem uma escaramuça entre eles mesmos, né, Bolívia e Chile. Então, vão entrar numa cooperação, justamente para o lado leste, que é um lado, vamos dizer assim, que é da parte do pessoal de agricultura, o pessoal que trabalha, não sei, né? Argentina, dificilmente.
Uruguai, Uruguai na situação que está agora, né, aquele boca de monstro que tinha lá, lembra? Que colocou droga para todo mundo, aquele maconheiro nojento, né, esquerdista porco que tinha lá, o presidente, ela pôs uma situação tão débil o país que duvido que eles vão fazer qualquer coisa. Pelo contrário, eles vão até aproveitar e apoiar o Brasil em tudo que for possível, se bobear até junto com a gente de novo. Mas o Paraguai tem o quê? Tem as Orcrim, né? Infestou. Inclusive teve guerra lá, né? Guerra em praça pública para domínio das forças criminais, né? Então, a Orcrim pode oferecer combate. Né? Temos o dilema dos brasiguaios e os interesses atlantistas sobre o aquífero. E também temos aí um atenuante ou agravante para a situação, que são os problemas com a Itaipu Nacional. Tem um empreendimento lá que gera energia, e sabemos que o Paraguai hoje é quase que uma nova China na área de produção, né, industrial e tudo mais. Então, o negócio ali é meio mais complicado. Se for, vai ser através de forças não constituídas, né? Então, da Orcrim, talvez disfarçado de mercenários, até pelos atlantistas. Então, só vou mostrar para vocês. Então, atende sim aos interesses externos alienígenas, com uma força muito menor. Eu quero mostrar o valor que nós temos embaixo disso, que é o aquífero Guarani. Né? Olha o tamanho disso daqui, pessoal. Pega vários estados do Brasil, 3 regiões administrativas do Brasil, pedaço do Paraguai, pedaço da Argentina, pedaço do Uruguai. Tá? Isso aqui é extremamente visado. Eu estava conversando com o professor Luiz semana passada, que eu tenho que mostrar aqui a minha hipótese sobre a formação do Guarani e também do Alter do Chão, né, que nós estamos na calha norte do Brasil. Por que esses aquíferos existem nessa região? É o contato com a atmosfera, o vetor de alta mobilidade, trazendo umidade do oceano e carregando essas bacias hidrográficas subterrâneas. Né? Mas isso é uma hipótese que eu tenho que mostrar para vocês com mais calma depois, mas está aí. Aí tem gente que quer explorar, fazer hidrogênio verde, coisa estúpida, né? Isso é coisa estúpida, tá? Forma de coisa de energia com hidrogênio verde, isso é coisa estúpida. Já vou dizendo logo de cara aqui, coisa de mudança climática, essa estupidez. E aqui um exemplo, olha só, né? A pressão é tamanha que aflora, gente, tá? Tem torres de borbulhação aí para sair a água. A água sai naturalmente. A água sai naturalmente. Tanta água que tem, a pressão do solo, a pressão, né, hidrostática que nós temos em cima, a água até sai, borbulha, torres de alívio. Tá? Então, isso aí é um interesse gigantesco. Então, é uma situação mais complicada aqui no Paraguai. Os brasileiros que produzem, né, soja, ou seja, tem grãos do Paraguai, e isso também mexe com o PIB. Enfim, ainda dentro da nossa situação de Golf Lima Oscar, né, os traidores da pátria estão aqui dentro, em todas as escalas, como eu falei, né? Você tem lá os zongueiros, tem os de escala suprema, tem os partidaristas, comunistas, todos eles, né? Tem agentes aí infiltrados em quilombolas e tribos indígenas, que eu falo que só pintam a cara na Quinta Avenida, né? Que não tem nada a ver com os patriotas que nós temos aqui no nosso país. Então, está juntando todo o povo, como chama a nova Guararapes, e com a desculpa de que precisam restabelecer a democracia do Brasil. Olha só, né? Então, para restabelecer a democracia, tem que tirar esses lixos todos dali, né? Porque eles é que estão fazendo coisas contra a democracia, não o povo. O que manda no Brasil é o povo. Então, com a desculpa de restabelecer a democracia do Brasil, entenda que, ó, salvar os seus infiltrados todos, e os nossos traidores, né? Então, para eles são os infiltrados, para nós são os nossos traidores, tentarão alguma das opções. Então, estou elencando aqui, ó, pode ser uma ação militar direta, vai ser muito custosa para países que estão aí numa pinguela só, então vai ter que ter alguma coisa indireta vindo por trás, então os interesses atlantistas, né? Eu vou mostrar isso um a um. Ações dissimuladas, exemplo aí da Colômbia,
Poderemos ter convulsão social planejada dentro do próprio país, desses agentes traidores da pátria de baixo escalão, baixo clero, né? Incluindo aí as Orcrim, e as sanções que viriam de fora, só que essas sanções, na atual conjuntura que nós estamos no mundo, vão ser mais prejudiciais para eles do que para nós. Então, vamos fazer aqui um exemplo de cada um, tá? Então, como ressaltando de novo aqui, eu estou falando sobre a situação, né? Sobre a situação dentro do tabuleiro, dentro dos players das peças. Então, você está aqui no Rolando um Clima, edição número 25, o tempo esquentou e não é o tempo que você está pensando, é o outro. Tá? Então, lembrando, no Golf Lima Oscar, a Colômbia simulará, como eu acabei de falar, exercício na fronteira para combater dissidentes das Farc. Contudo, poderão servir o quê? De cavalo, tá? Então, poderão estar presentes nos contingentes os agentes atlantistas. Então, forças que venham de fora. Só que tem que imaginar que eles têm que estar se preparando muito tempo também, né? Então, para estar pronta essa força militar, como foi lá o tal do 11 de setembro, aquela fraude gigantesca que foi aquele 11 de setembro, a força estrangeira de ataque estava pronta em 40 dias. Não tem como estar pronta em 40 dias. Não tem como, já estava pronto antes. Tá? Então, ou esses caras já estão prontos antes, ou eles não vão ter como chegar aqui a tempo de aparamentar tudo isso. Tá? Então, contudo, poderão estar presentes nos contingentes dos agentes atlantistas, disfarçados aí de combatentes. Tá? Então, disfarçados de colombianos. Tá? Então, isso é uma conjuntura. Estou falando aqui, né, um jogo de peças de simulação. A Venezuela poderá agir diretamente, né? Ou como cavalo também dos Estados Unidos e dos atlantistas também. Só que nisso é um jogo muito perigoso, porque pode correr o risco de perder o apoio da Rússia. E se Maduro fizer isso, ele é mais otário do que ele parece. Né? Porque os caras não garantem ninguém. Os atlantistas não garantem ninguém. Vocês viram lá no Afeganistão. Taiwan, duvido que vão garantir alguma coisa. Hoje em dia, não sei nem se eles se garantem. Guiana Francesa, como é território ultramarino, configurar confronto direto com a França, os atlantistas. Então, aí o jogo é mais embaixo. Então, aí, se o cara fizer um negócio desse tipo, está declarando guerra direta, né? Não está usando o cavalo, está vindo direto. E o Paraguai, como tem interesses conflitantes, o confronto pode ser indireto, através aí de Orcrins, que pode ter agentes infiltrados também, e aí vai ser um cúmulo, né? Tem que ser mercenário, né? Tem que ser muito mercenário, porque se for exército regular, pelo amor de Deus, cara, eu não sei o que você está fazendo. Se você não tem mais temor a Deus, tá? Você está comprando uma briga com outro nível o negócio. Também poderá muito configurar em escaramuças citadinas. Por quê? Porque essa região, né, você também tem muita área rural, tal, mas você também tem muita cidade. Né? Tem muitas cidades ali, municípios que têm cidades e a Orcrim normalmente trabalha em cima da parte que já é urbana. Né? Então, os conflitos podem ser muito mais concentrados na área urbana. Tá? Isso é uma análise que eu estou fazendo aqui, não significa que é uma realidade, mas a gente tem que levantar essas possibilidades. E, é claro, tem os insurgentes traidores internos que estarão dentro das cidades provocando o caos. Tá? E a escalada de atuação será menor e localizada, porque também eles não dão conta de tudo. O Brasil é muito grande. E tudo isso, qualquer tipo de deslocamento, vocês viram aí o exército, chama a atenção. E eu quero lembrar do caso da Castelinha, né? Para quem não lembra, teve o caso da Castelinha, lá do ônibus cheio de bandido que achou que estava trafegando sem ter ninguém lá infiltrado sabendo o que estava acontecendo. O caso da Castelinha, joguem aí na internet. Pedágio da Castelinha. Então, a escala de atuação será menor e localizada, tentarão defender e remover os vagabundos traidores do alto escalão. É isso que eles vão tentar fazer. Tá? E, é claro, sempre tem essa outra opção, que é a força-tarefa naval. Pode ser possível dentro das sanções, mas é altamente improvável e caríssima na atual condição mundial.
Tá? Então, eu sempre gosto de lembrar do caso das Malvinas, ao custo que foi aquela operação, tanto na aeronaval, né? Porque não só os aviões que estavam na força-tarefa, quanto os aviões que tinham que vir lá do Reino Unido, por todo o Atlântico, fazendo uma força descomunal de operação de aviões de reabastecimento, né? Teve o caso Vulcan lá que pousou no aeroporto no Rio de Janeiro, e o Brasil catou o míssil deles e dali saiu o Piranha, né? Com certeza dali saiu todas as perguntas que precisavam, as respostas que precisavam para o míssil Piranha, né? Mas é muito caro. Então, gosto de lembrar desse caso das Malvinas e também quero ressaltar esse ponto em especial, né? Por isso que a gente está sempre falando aqui que nós temos que reduzir drasticamente a nossa dependência de coisas que vêm de itens não só essenciais, mas principalmente os essenciais que vêm de fora. Certo? O Brasil é muito grande, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Muita coisa pode ser produzida aqui. Então, temos que pensar nisso no futuro. Então, vou ressaltar de novo isso daqui, não só no nosso sistema de defesa, como nosso armamento nuclear de defesa, mas também reforçar nossos parques industriais, reforçar nosso uso de matérias-primas internas, né? Mão de obra, preparar recursos humanos para o nosso país. Tem muita coisa a se fazer. Era ter feito há 50 anos atrás, estamos atrasados de novo, dados governos nojentos comunistas, FHCC, né? Satânico Dr. Nine e toda a caterva que nós tivemos aí. Senhor Colorido, né? Senhor Colorido principalmente. Tá? Então, isso aí é uma opção, pode acontecer, mas nós temos que ressaltar. O tempo todo estou ressaltando isso daqui, que nós temos que reduzir drasticamente a nossa dependência do exterior. Temos que reduzir isso aí, tá? Por causa dessa situação atual. Pode ter uma força-tarefa? Pode. Na atual situação em que os países estão extremamente debilitados, eu acho isso aí muito, muito difícil de acontecer. Então, vamos agora para o resumo, a figura pictórica, onde a gente traz aí o resumo de tudo isso daí. Tá? Então, os traidores estão aí dentro do Brasil, o Brasil é essa bolona verde, os traidores estão aí dentro. Tá? E aí você tem aí uma afronta que pode vir mais intensidade da Colômbia, atendendo aí aos interesses atlantistas e dos de esquerda, que também são atlantistas, obviamente, é uma ferramenta, essa esquerdalha nojenta. Eles nunca tiveram preocupados com ninguém, nada do social, com o bem-estar de ninguém, a não ser o bem-estar do bolso deles. Acordem, vocês ainda que são de esquerda, acordem. Vocês estão sendo manipulados por uma ferramenta. Venezuela maldita, com esses Maduro, né? Não do povo, é de governos que se submetem a fazer isso. O povo venezuelano que está aqui no Brasil é muito honrado e com certeza vai lutar contra isso daí. E aí você tem uma baixa possibilidade de ter uma coisa diretamente da Guiana Francesa. Das outras pode ser também, professor, sim, mas eu estou elencando os principais, né? Tudo aqui é possível, portanto que a gente mantém vigilância em todos os aspectos dessa circunferência, né? E, claro, tem aí a opção do Paraguai, também bastante improvável, dados os interesses, né, que nós temos aí em comum, Itaipu Binacional, né, o aquífero Guarani, que tem interesse em cima disso, a produção, né? Então, meio, vamos dizer assim, muito difícil de atender que isso aqui poderia ser um palco aí de acontecimentos. A não ser Orcrim, né? Ações citadinas, como também poderiam acontecer internamente. E uma força naval, uma força-tarefa naval, seria também bastante difícil de acontecer na atual conjuntura que nós temos aí no mundo. Tá? E, é claro, as forças internas, os inimigos da pátria, estão aí tentando nos atacar inteiramente, vão tentar livrar os bandidos e tudo mais.
estão aí operando, né? Ok? E o que mais que nós temos? Bom, temos as nossas próprias forças que vão defender, certo? Então, vamos voltar lá. Nós temos aí as nossas próprias forças que vão nos defender. Então, estamos fazendo frente a esse pessoal aí, tá? Então, aqui tem que fazer frente a isso, já está sendo identificado, todos esses elementos. Aos internos, também, mapeamento, né? As coisas estão acontecendo, inclusive para pegar os traidores da pátria, e, claro, guarnecendo os outros postos também. Né? Tudo isso daí está sendo mais ou menos aí elencado, ok? Então, vamos seguir. A partir de agora, então, eu gostaria de trazer aos senhores que estão nos assistindo, aos pais, às mães, né, as famílias brasileiras, os nacionalistas, os patriotas que estão aí se envolvendo em toda essa situação, para que tomem algumas medidas, tá? As coisas não vão ser da noite para o dia, não vão ser explosivas, não vai ser uma guerra gigantesca, talvez, tem uma remota possibilidade, mas não está acontecendo para isso, né? O Golf Lima Oscar, né? Não está acontecendo para isso, está sendo devagar, nós estamos vendo aí devagarinho as coisas se movimentando, então eu gostaria de deixar algumas sugestões, tá? Então, a título de sugestões, para quem quiser acatar, né? Seja muito bem-vindo. Tá? Então, manter a calma e não entrar em pânico. Né? Nós estamos trazendo sempre uma mensagem de esperança. E nós estamos nos preparando para isso. A gente vê os vídeos na internet, os caminhoneiros, os agricultores, o povo, né? Muitas pessoas patriotas, né? Os índios agora, os nacionalistas, né? Não aqueles que fazem parte aí do grupo dos traidores, os nacionalistas, né? Essa nova Guararapes que nós estamos montando no Brasil, a vida seguirá normalmente. Tá? Aproveite e faça aí um pequeno estoque para um mês ao menos. Tá? Estou trazendo esse vídeo aqui, lembrando, amanhã já é sábado e nós vamos então estar na frente dos quartéis, né? Sábado e domingo, manifestações de milhões de pessoas. Então prepare aí um pequeno estoque para um mês ao menos, né? De alimentos não perecíveis. Ah, professor, mas eu não posso guardar, posso comer mais de forma mais simples, sim, tá? Os remédios de uso contínuo que algum dos seus familiares necessitam, né? Então, pega aí o dinheirinho aí do 13º, se você já recebeu, faz aí um estoquezinho. Ração dos seus animais de estimação, né? Água de reserva, professor, mas não vou guardar água para um mês, não, um pouco de água, né? Ou um material filtrante especial, material de higiene, ou outros elementos, tá, pessoal? Estou trazendo aqui algumas sugestões, estou trazendo algumas sugestões. Então, outros elementos também que você ache necessário para a sua sobrevivência. Então, uma espécie de sobrevivencialismo nesse período. Tá? Vamos nos preparar. E tem um pouco de dinheiro em espécie também em casa. Tá? Tem um pouco de dinheiro em espécie, porque se acaba a luz, né? Se tem aí algum déficit que você não pode ir ao mercado para comprar diretamente com o seu cartãozinho, você tem um pouco de dinheiro, né? Lembrando que você pode também ter sal, né? Sal grosso para conservar alimentos, né? Tem lanternas, velas e algumas fontes de energia baratas, certo? E nós sabemos também que está acontecendo aí um cadastramento para atuar aí nesse período, tá? O cadastramento voluntário que também está aberto. Veja onde você pode contribuir. Se você quiser fazer parte disso, né? Tem várias formas de participar desse movimento que está acontecendo. Tá? Fique atento, não veja essas notícias nojentas dos jornalistas podres, né, que falam que não tem nada acontecendo, que o sujeito vai entrar ali, blá. Não fiquem vendo essas coisas, não. Tá? Eu, por exemplo, vou fazer uma parte também, vou fazer uma parte. E, basicamente, também não podemos esquecer muita oração, pois essa nossa guerra é uma guerra contra principados e potestades, certo?
são coisas malignas que estão em cima de nós, e nós vamos expulsar, vamos expurgar tudo isso, tá? E como conclusão, então, eu trago aí, ó, algumas coisas já estão acontecendo desde o dia 25 de novembro de 2022, tá? Então, lembrando que a nossa luta aqui é pelo povo e pelo Brasil, pelas nossas famílias, as nossas crianças, a nossa terra, a nossa existência, tá? Esses inimigos declararam guerra à humanidade e já faz tempo, pessoal. Há muito tempo já declararam essa guerra contra nós, tá? Então, essa sim é uma guerra justa. É uma guerra justa. Eles nos afrontaram demais. Gente, aí está falando que as nossas crianças serão propriedade do Estado. Nós não mandamos mais nos nossos corpos, que eles têm direito de inocular veneno em cima de nós. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós não vamos aceitar isso aí. Certo? Nós não vamos aceitar isso aí. Tem que lembrar a todos que essa nossa guerra é legítima, tá? É uma guerra justa. Vamos acabar com a afronta gigantesca que eles nos fizeram, esses inimigos, tá? E eu quero ler isso aqui, ó, Romanos 8, de 1 a 5. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei não podia fazer, visto que era enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito se inclinam. Nossa bandeira, pessoal, jamais será vermelha. Nós não entregaremos o nosso país. O Brasil continuará a ser a pátria do Evangelho, né? A terra da esperança, aquela que acolhe o estrangeiro, aquela que propaga as bênçãos sobre todas as outras nações. Tá? E é isso que eu gosto de mostrar sempre aqui, ó, né? Que a gente liga na terra, a gente liga no céu. O que a gente desliga na terra, a gente desliga no céu. Não está na própria oração que seja feita a tua vontade aqui nesta terra, como já é feita no céu onde tu reinas? Por isso, continuemos como embaixada do reino, tá? Abre os céus do Brasil, né? Abre os céus do Brasil, abre os céus do Brasil e derrama a tua glória, né? Exatamente isso. Esses sujeitos têm que ser tratados como anátemas. É isso que eles são, certo? Então, nossa nação é realmente o berço do Evangelho e vai propagar muitas bênçãos para todo o mundo, tá? Então, Deus que abre os céus do Brasil, abre os céus do Brasil, e abre os céus do Brasil para derramar a tua glória, sim. É isso mesmo, né, pessoal, querido amado? E, por fim, estamos aí chegando ao nosso final. E, lembrando, nós começamos aqui falando, e o tempo esquentou, né? Trouxemos uma informação sobre as variações de temperatura, as anomalias frente à temperatura média da nova climatologia dos últimos 30 anos, mas para você saber detalhes exatos de tudo aquilo que a gente falou lá no começo,
não se esqueça que tem como você deixar o algorento muito mais nervoso, né? Fazendo aí o nosso curso, a nossa videoaula que está em promoção até o dia 15 de dezembro de 2022. Vocês têm que entender o que significa isso, a nossa promoção anti-copeta, onde os caras estão entregando a humanidade ao Satanás, né? É exatamente. A humanidade tem que se curvar a Gaia, pessoal, frente a uma pseudociência da mais vagabunda possível em dizer que o homem muda o clima porque ele existe. Porque ele existe. E você vai entender cientificamente como tudo isso é uma enorme fraude. O clima é o que ele é. E era a missão nossa entender como ele funciona. Ao invés disso, nós estamos fazendo o quê? Fazendo panfletagem política. Estamos fazendo propaganda de como destruir a humanidade, atendendo a interesses de vagabundos. De vagabundos. Tá? Então, está aí a nossa promoção da videoaula para que os senhores possam aí aproveitar a oportunidade, porque 2023 é o ano. Nós estamos passando agora o princípio das dores. Atentem ao que eu estou falando. Essa videoaula vai prepará-lo para entender essa discussão toda climática e como isso é uma enorme baboseira. Já vem aí, lockdown climático, porque já fizeram a experiência com o Fraudive. Né? A Fraudemia foi para fazer experiência. Então vem aí lockdown climático. Vem aí a nova religião climática, que vão se unir. Moeda única. Você vai entender esse contexto geopolítico e aonde ele entra no terceiro andar, mais para frente, que são os novos cursos que a gente vai lançar em breve, mais para frente, a guerra no terceiro andar, no terceiro escalão, que é a guerra espiritual. Mas para isso, você tem que entender os fundamentos, nós trazemos isso cientificamente, né, de como isso aí tudo funciona, ok? Vamos lá, então. Lembrando, então, que você também tem os livros na nossa biblioteca, a descrição de cada um deles está aí na descrição do nosso vídeo. Tá? E quero agradecer aos membros do canal, muito obrigado aos membros Consul, fiz a varredura ontem, né? E aos membros embaixador, e quero agradecer imensamente ao pessoal que continua nos apoiando por outras formas. Então, agradecimento via PayPal ao Rubem Garcia, ao pessoal que faz contribuições na Caixa, o Celso Cortes, o senhor Humberto, o Roberto Everaldo, e aqueles que fizeram contribuições anônimas também, meu muito obrigado. Lembrando que Deus abençoe a todos vocês e aos nossos queridos apoiadores que estão lá no Apoia-se, né? Sempre estou orando por todos vocês, pedindo que Deus abençoe a todos e agradecer aos nossos colaboradores aqui com material. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aí gostado do nosso vídeo de hoje, Rolando um Clima, edição 25, o tempo esquentou. Ela praticamente complementa o que nós fizemos aí na edição 24, trazendo uma visão bem simplória, obviamente é bem simplória, as coisas são muito mais complexas, mas eu queria mostrar para os senhores que as coisas estão andando, né, os players estão se mexendo, e eu queria fazer as sugestões para o povo de bem, para que ele se prepare, tá? Não custa nada, tá aí pronto para em condições de, né? É isso aí, porque defesa a gente não improvisa, né? Defesa não se improvisa, a velha sigla lá da área militar. Ok, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou muito grato por vocês estarem presentes, agradeço imensamente a todos que fizeram a contribuição aqui no Superchat, ou estão fazendo contribuições externas. Perdoe-me se eu não estou lendo aqui, porque é só para não quebrar a sequência do nosso pensamento, mas eu vou agradecendo aí, um por um, aqui no teclado, enquanto estou no bastidor por trás da câmera. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá! E lembrem-se, na frente dos quartéis, esse final de semana, porque bandido não sobe errando.